Algumas questões da história de Sergipe carecem de uma pesquisa de arqueologia histórica. Algumas de arqueologia histórica subaquática. Citarei 3. Primeiro, em que lugar da atual cidade de Aracaju o Cristóvão de Barros teria erguido a sede da primeira cidade de São Cristóvão em 1590? Em que lugar do rio Vazabarris os holandeses teriam construído um forte no início do século XVII? Em que enseada do rio Vazabarris, situada ao sul do rio São Francisco e próximo do rio Japaratuba, a nau que levava o bispo Pero Fernandes Sardinha teria encalhado, o que levou toda a tripulação praticamente a ser trucidada pelos índios tupinambás, segundo Moacir Soares Pereira. Eu sou Tiago Fragata e cheguei para falar mais dessa história temperando com poesia, hein? Mas antes, roda a vinheta. Se inscreve no canal, manda um comentário e dar um like no legal. Se inscreve no canal, deixa um comentário e dar um like no legal. Se inscreve no canal. A poesia do Frei Anchieta, de Geste Mendes Sá, foi publicada em Lisboa, em latim, em 1561, 5 anos após a tragédia que ocorreu em 1556, a tragédia do bispo Pero Fernandes Sardinha, trucidado pelos caetés, segundo a crônica geral, e praticamente 100 tripulantes da nau Santa Isabel. Eram precisamente 97 pessoas. Dentre estas, estavam na tripulação o provedor Antônio Cardoso de Barros, guardem esse nome. Aliás, a gente precisa analisar pelo menos 2 personagens que foram trucidados pelos índios canibais. O primeiro deles é o Pero Fernandes Sardinha. A gente precisa analisar para a gente destrinchar essa perspectiva de novo vilão, né? E aí não mais os caetés, o novo vilão seriam os índios tupinambás, da costa de Sergipe. E a primeira pessoa que esse bispo do Brasil, o Pero Fernandes Sardinha, vai contrariar é justamente o Manuel de Nóbrega. Porque o Pero Fernandes Sardinha, ele chega no Brasil com ares de inquisidor. Ele chega para moralizar o Brasil. E ele chega para praticamente condenar todos ao inferno. O Brasil, na segunda percepção desse bispo, era praticamente o inferno. E aí é interessante que ele vai condenar até o trabalho da igreja. Porque o Pero Fernandes Sardinha, ele abominava índio, né? E para ele índio não tinha salvação. Então por que a igreja estaria perdendo tempo com essas bestas selvagens? Ele tem frases emblemáticas, tipo: os índios são incapazes de compreender qualquer doutrina por conta da sua bestialidade e bruteza. Então, o Manuel de Nóbrega se sente praticamente constrangido em ter o bispo do Brasil condenando a sua grande obra, que é a catequese. Porque a companhia dos jesuítas, ela foi criada na Europa para combater os hereges protestantes na Europa. E a sua grande missão na América, no Brasil, era a catequese do gentio, né, dos índios. E chega o bispo praticamente para contrariar, né, a missão dos jesuítas. A missão, por sinal, do Anchieta, né?
Antônio Cardoso de Barros, esse provedor-mor, se transformou num aliado do Pero Fernandes Sardinha, né? E na briga entre o Sardinha e o governador-geral do Brasil, Duarte da Costa. O provedor praticamente teria sido destituído por conta dessa querela, né, com o governador, o provedor, Antônio Cardoso de Barros, que por sinal ele é pai do Cristóvão de Barros, né, que vai promover guerra aos índios dos sertões do Rio Real e fundar Sergipe. Enfim, Antônio Cardoso de Barros era igualmente corrupto, aliás, né, nesses tempos do Brasil, já nesses tempos aí no século XVI, né, não apenas o governador-geral do Brasil, que fez um dos governos mais corruptos, pelo menos do século XVI, né, o Duarte da Costa, mas o provedor-mor, o Antônio Cardoso de Barros, o pai do Cristóvão de Barros, não fez diferente. Primeiro que ele chega no Brasil para ser donatário da capitania do Ceará. E praticamente ele não atua como donatário, ele não faz nenhum esforço para cumprir a sua missão enquanto donatário, que era produzir açúcar, que era colonizar a capitania do Ceará. Muito pelo contrário, ele prefere desviar recursos para a compra de engenhos na Bahia. Um outro fato de corrupção que foi a construção da própria cidade de Salvador, né? Ele também atuou aí, inclusive fazendo briga com o ouvidor eu esqueço agora o nome do sujeito, Pero Borges, né? Então é interessante que ele fez uma briga aí é interessante que fica o governador-geral Duarte da Costa e o Pero Borges na briga contra o Pero Fernandes Sardinha e o Antônio Cardoso de Barros. Então essas duplas aí estão aterrorizando e tocando terror. Enquanto isso, o Manuel de Nóbrega praticamente toma a sua embarcação e vai para São Paulo catequizar índio, né, longe do bispo. Mas enfim, gente, é interessante só fazer esse momento de alerta sobre esses personagens e perceber que o bispo, quando ele embarca, né, há muitas vozes e preces para que a sua nau não chegue em solo português ou espanhol. Muito pelo contrário, né? Havia gente rezando para que essa nau ela só sobrasse, ela não chegasse nas Europa. E o bispo Pero Fernandes Sardinha, ele vendia indulgências, né? Como Lutero já alertara lá na Europa, né? A prática da venda de indulgências. E o bispo Pero Fernandes Sardinha, que não tinha nada de santo, ele atuava e vendia as tais penas pecuniárias, que é justamente fazer os pecadores pagar pelos seus pecados em moeda sonante, em dinheiro, né? E aí há também indícios, né? E aí fica uma grande interrogação, né? Onde foram parar os 20 baús, né, que o bispo levava na nau Santa Isabel? Detalhe, a nau não naufragou. Será que os índios enriqueceram, né? Ou será que realmente essa expedição malograda ela teve outros fins para além da lenha e fogueira canibal? E aí eu vou falar agora dos indícios que levam a gente a perceber também a possibilidade da tragédia ter acontecido em Sergipe. O pesquisador Moacir Soares Pereira publicou na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no ano de 1995, a sua pesquisa que demonstra com documentos, com fontes históricas, de que a tragédia do bispo Pero Fernandes Sardinha não ocorrera na costa de Alagoas, em Cururipe, mas numa enseada do rio Vazabarris, que fica ao sul do rio São Francisco e próximo do rio Japaratuba. Ocasião em que toda a tripulação praticamente teria então aí sido vítima do canibalismo tupinambá. Interessante é que ele busca fontes coevas, fontes inclusive jesuíticas, que mostram com detalhes o lugar exato.
E essa não é a única tese que destoa da verdade falsificada que teria sido propalada durante séculos dessa história Caetés e Cururipe, né? E aí é interessante que, por exemplo, um outro pesquisador, o Douglas Aprato, ele também levanta uma questão aí também espinhosa, né, e pertinente, né? Ele chega a teorizar, a especular de que a guarda do governador Duarte da Costa é que teria dado cabo, digamos assim, da expedição ou da nau, da missão do Pedro Fernando Sardinha, né? Porque havia interesse, né, de que a nau não tocasse solo europeu. Mas, enfim, é interessante que a gente perceba que há uma questão aí, né, do interesse do donatário de Pernambuco, o Duarte Coelho, de exterminar os índios da região. Porque os índios eram tratados, como são até hoje, né, como entraves à civilização. E aí é interessante que os índios que margeavam todo o litoral brasileiro, e aí na costa de Pernambuco praticamente os caetés quem eram hegemônicos, era um entrave aos interesses do donatário Duarte Coelho, né? E aí é por isso que quando a rainha Catarina da Áustria declara o extermínio e a escravização, ou a chamada guerra justa contra os caetés, é um sinal verde para o extermínio, para o etnocídio que foi demonstrado logo na sequência. Não é intenção negar a prática do canibalismo, que foi cultivada tanto pelos caetés quanto pelos índios tupinambás. Aliás, se tratando de guerra, sabemos que ela é alimentada pelo combustível chamado violência. Na era moderna, a gente poderia fazer os versos: do botão da arma nuclear ao tacape, toda guerra é selvagem, toda guerra é barbárie. Ou será que apenas bestas selvagens são os índios? Segue a reflexão. O Chiquinho do Alemar, cordelista, juntou nesta coletânea chamada História de Sergipe contada em versos 4 folhetos de cordel. Um deles se chama A Invasão Portuguesa e a Conquista de Sergipe de 1590. No trilho da poesia, como eu dou meu cabedal, cito a história de Sergipe da era colonial. Resgatar nosso passado, para mim, é fundamental. Vou citar alguns guerreiros que viveram por aqui, lutando por suas terras, tal destreza nunca vi. Entre eles se destacam a Peripê e Serigi. Foram muitos os guerreiros que morreram nessas terras, defendendo seus lares entre morros, rios e serras, da covardia dos brancos, na crueldade das guerras. Eles foram massacrados, sem nenhuma compaixão, e também escravizados nesta mesma região. Os índios tupinambás sofreram muita agressão. Os índios tupinambás povoaram este chão. Eram mais de 30.000 do litoral ao sertão. Nas margens do São Francisco, era uma grande nação. Vocês precisam conhecer este livro. Aqui o artista reúne 4 folhetos de cordéis, todos com temas históricos. O primeiro, este que citei, é a invasão portuguesa e a conquista de Sergipe, de 1590. O segundo, a invasão holandesa em terras de Sergipe. O terceiro, sobre a mudança da capital. E o quarto, o torpedeamento dos navios na costa de Sergipe, o que ocasionou o Brasil a entrar na Segunda Guerra Mundial. Vou deixar os contatos do artista Chiquinho do Alemar. Adquiram!
inscreve no canal, se inscreve no canal. Deixa um comentário e dar um like no legal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Deixa um comentário e dar um like no legal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Deixa um comentário e dar um like no legal. Um like no legal, like no legal, like no legal. Poesia com tempero e arte sustentável. Apresentação: Tiago Fragata.